Sanjaya Shishibundishi Goranga. Então, mais uma vez, estamos recomeçando o Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Tivemos o verso último do capítulo 18, no sábado passado, e hoje estamos começando o Bhagavad Gita novamente, com o capítulo 1, verso 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. E vamos novamente ouvir todo o Gita com as palestras semanais dos devotos do Susamagina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos falar primeiro palavra por palavra e depois vamos ler o verso. Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra Uvacha. O rei Dhritarashtra disse. O rei Dhritarashtra disse. Dharmakshetri. Dharmakshetri. No lugar de peregrinação. No lugar de peregrinação. Kurukshetri. Kurukshetri. No lugar chamado Kurukshetra. No lugar chamado Kurukshetra. Samavetaha. Reunidos, Yuyutsava, desejando lutar, Mamakaha, meu grupo, filhos, Pandavaha, os filhos de Pandu, Cha, Eva, deserto, Kim, que, Akurvata, fizeram eles. Sanjaya, ó Sanjaya. Então vamos ler o sânscrito. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetri Kurukshetri. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetri Kurukshetri. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetri Kurukshetri. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetri Kurukshetri. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha.
Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Tradução, vamos repetir. Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, que fizeram meus filhos e os filhos de Bandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar. O que fizeram eles? Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravidam Bhaktivedanta Swamara Shri Prabhupada Ki Jai. O Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida do Gita Mahatmya, glorificação do Gita. Lá se diz que, com o auxílio de um devoto de Shri Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações onde há motivações pessoais. O exemplo da compreensão clara é apresentado no próprio Bhagavad Gita através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita diretamente do Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, então ele suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. Encontrar-se-á no Bhagavad Gita tudo o que está contido em outras escrituras, mas o leitor também notará a presença de passagens não abordadas em outra parte. Este é o padrão específico do Gita. Ele é a ciência teísta perfeita, porque é falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, Senhor Shri Krishna. Os assuntos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, conforme descritos no Mahabharata, formam o princípio básico desta grande filosofia. Sabe-se que esta filosofia desdobrou-se no campo de batalha de Kurukshetra, que, desde os tempos imemoriais da era védica, é um lugar sagrado de peregrinação. Foi falada pelo Senhor quando ele esteve pessoalmente presente neste planeta para orientar a humanidade. A palavra Dharmakshetra, lugar
onde são executados rituais religiosos, é significativa porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou a seu secretário Sanjaya: que fizeram eles? Ele estava seguro de que seus filhos e os filhos de seu irmão mais novo, Pandu, estavam reunidos naquele campo de Kurukshetra determinados a guerrear. Todavia, sua pergunta é significativa. Ele não quis que houvesse um acordo entre os primos e os irmãos e queria saber ao certo o destino de seus filhos no campo de batalha. Como se designou que a batalha fosse travada em Kurukshetra, que em outra passagem dos Vedas é mencionado como lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu, Dhritarashtra ficou muito receoso da influência que o lugar sagrado exerceria no resultado da batalha. Sabia muito bem que isso influenciaria favoravelmente Arjuna e os outros filhos de Pandu, porque, por natureza, todos eles eram virtuosos. Sanjaya era discípulo de Vyasa, e por isso, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya foi capaz de ver tudo o que se passava no campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto estava nos aposentos de Dhritarashtra. E assim, Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no campo de batalha. Os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra pertencem à mesma família, mas nesta passagem Dhritarashtra revela sua mentalidade. Ele fazia questão de alegar que apenas seus filhos eram Kurus e tirou dos filhos de Pandu a herança da família. Com isto, todos podem entender a posição específica de Dhritarashtra em seu relacionamento com seus sobrinhos, os filhos de Pandu. Assim como no arrozal, as plantas desnecessárias são arrancadas, do mesmo modo espera-se, desde o começo destes temas, que no campo religioso de Kurukshetra, onde o pai da religião, Shri Krishna, estava presente, as plantas indesejáveis, tais como o filho de Dhritarashtra, a saber, Duryodhana, e os outros seriam exterminados e as pessoas deveras religiosas encabeçadas por Yudhishthira seriam estabelecidas pelo Senhor. Além de sua importância histórica e védica, as palavras Dharma Kshetre e Kurukshetre carregam este significado. Om Jnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurmilitanjana Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manubhistam Istapitam Jena Bhutali Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Vesha Gopika Kanta Radha Canta Namostute. Dharma Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetri Kurukshetri Samavita Yujutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? O que fizeram eles? Então, aqui é o início do Bhagavad Gita, a ciência completa da autorrealização, falada pela própria
suprema personalidade de Deus. Quando Srila Prabhupada falou que o título do Bhagavad Gita que ele traduziu, que ele deu significados é o Bhagavad Gita como ele é porque até então não tinha o Bhagavad Gita como ele é. E isso aí não parece muita coisa, mas é a essência de tudo. É a essência de tudo. Se nós quisermos começar a entender Prabhupada, nós vamos entender que essa informação sobre o Bhagavad Gita, que sempre existiu, está cheio de informação aí sobre o Bhagavad Gita, sempre existiu. Eu li uma versãozinha de Bhagavad Gita quando eu tinha 15 anos, faz tempo, hein? Só que nada, não tocou em nada. Quando eu vi o tipo Prabhupada, eu falei, opa, espera aí, isso aqui é diferente. Por quê? Porque a escritura tem que ser autorizada. O conhecimento tem que ser recebido de maneira autorizada. É por quem sabe o que está falando, não é porque sabe, porque é um grande erudito, isso também, mas é porque ele tem realização disso, ele veio aqui para isso só. Ele só veio aqui para... Krishna só veio aqui há 5.000 anos atrás para isso, para falar o Bhagavad Gita. Arjuna só veio há 5.000 anos atrás, junto com Krishna, a expansão de Krishna, para ouvir o Bhagavad Gita para o benefício de toda a humanidade. E o Bhagavad Gita foi falado de guru para discípulo, Krishna para Arjuna, para nós continuarmos essa maneira perfeita, correta de entender. Então não tem compreensão fora da sucessão discipular, não tem. Alguém pode perguntar, mas como assim? Como? Não tem. Não tem porque não tem link, não tem energia, não passa. Se você desconectar ali na tomada, com a central elétrica que produz a energia, sai algum som aqui, vai sair alguma coisa, sai. Pode até ter muita gente falar e continuar falando. Né? Um dia desses da ONU desligaram o microfone do Lula, ele continuou falando e ninguém ouviu nada. Porque se tiver desligado, se não tiver link, não passa, não tem energia. Não foi isso? Não tem energia. Então, sucessão discipular não é brincadeira. A maneira de assimilar o conhecimento, receber o conhecimento e passar o conhecimento não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Quem está na sucessão discipular passa, quem não está, não passa. Ah, mas eu gostei muito daquele monge, eu gosto muito daquele devoto. Ah, não, mas eu achei ele incrível e tal. Tá bom. Krishna satisfaz todos os desejos, cada um procura ver a luz onde quer, mas não tem a autorização de Krishna, não está conectado com a fonte original da sucessão discipular, que é o próprio Balarama, o próprio Krishna, o Guru original expandido, o mestre espiritual original é Balarama. Ah, mas não pode ser assim. Bom, então vamos brigar com Deus, porque Krishna falou, vamos parar prapitani, mandrajá, shayuvidu, sakalameha mahatá, dhyuranashta parantapá. Não tem outra maneira de passar esse conhecimento a não ser ouvindo de fonte autorizada e passando para pessoas que têm o bom senso de ouvir e seguir favoravelmente e se tornarem também fontes autorizadas, sem especulação. Então, aqui está exposta a essência de todas as religiões. A essência de todas as religiões. A essência de todas as religiões é a compreensão do nosso Dharma eterno. Existem muitas religiões, existem muitos Dharmas. Mas são eternos? Não, não são eternos, são temporários. Todas as religiões são temporárias. Todas as ocupações são temporárias. Todos os dharmas são
materiais. Todos. Quem tem a capacidade de dar o Dharma transcendental é quem executa o Dharma transcendental, só vive o Dharma transcendental, só veio aqui já situado em Sanatana Dharma e está distribuindo o Sanatana Dharma, o Dharma eterno. Então, quando nós vamos tentar entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que é esse mundo, como que as coisas acontecem, porque nós temos que nos aproximar de uma fonte autorizada, que sabe tudo isso, que entende tudo isso. Ou seja, alguém que ouviu o que Krishna falou para Arjuna, porque tudo isso está explicado no Gita, e entendeu. Entendeu. E passa isso sem interpretar, sem inventar pelo e ovo, porque não existe. Então, Prabhupada já começou assim: o Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida do Gita Mahatmya, que é a modificação do Bhagavad Gita. Lá se diz que, com o auxílio de um devoto de Shri Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações onde há motivações pessoais. A única pessoa nesse mundo material que não tem motivações pessoais é o devoto puro de Krishna, gente. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque a Nitya Siddha, o devoto puro de Krishna, ele veio para esse mundo aqui só para fazer isso. Ele não tem nada a ver com esse mundo. Esse foi o advento de Srila Prabhupada. Prabhupada veio aqui só para isso. Ele não veio aqui interessado em fazer nada. Ter nada, criar nada, inventar nada, nada. Ele veio aqui só para dar o Dharma eterno da alma para todas as almas, para mais nada. Mais nada. Por isso a mensagem dele se espalhou o mundo afora, por isso a magnanimidade dele nem é reconhecida hoje ainda, mas daqui milhares de anos vai ser, todo mundo vai saber, vai falar de Prabhupada. Podem ter certeza disso. Porque está só no começo, só no comecinho. Ah, mas porque onde já se viu uma guerra que não é muito normal, isso, fratricida, hein? É a própria família brigando. Como pode isso? Como que Deus autoriza isso? O que é isso? Todas as guerras são fratricidas, todos nós somos irmãos. Isso que está acontecendo agora na Ucrânia, isso que está acontecendo no mundo inteiro com a Rússia, e tudo isso aí é a mesma família ou não? Ou não? Nós somos todos filhos de quem? Do mesmo pai. Nós somos todos filhos da mesma mãe. E nós estamos brigando entre irmãos por ignorância. Por ignorância. Agora, o que é imoral? Imoral, na verdade, é fazer o que nós fazemos de maneira motivada, com o nosso desejo. O que nós fazemos motivados pela ordem do Pai não é o nosso desejo, isso é autorizado. Então, aparentemente a Arjuna está fazendo algo imoral, mas não é imoral. Ele está simplesmente fazendo o que Krishna está mandando fazer. Assim como matar é uma loucura, não é? Mas quando você está numa guerra e o comandante manda você matar, quando você mata, o que acontece? Você é punido ou você é condecorado?
Porque você está fazendo a coisa certa, não é a sua vontade, você está simplesmente ouvindo e seguindo. Ouvir e seguir significa, em última instância, ouvir e seguir Deus. O resto é tudo o resto. O resto é tudo o resto. Essa é a mensagem do Gita, que muita gente se perde nisso, fica pensando que, assim como os especuladores pensam que o relacionamento de Krishna com as gopis e com Radharani é mundano, é cheio de luxúria, é namoro normal de qualquer garoto com garota, assim como a ignorância é a mesma. Quem pensa também que a batalha de Kurukshetra foi uma coisa muito estranha que Deus fez, onde já se viu fazer a própria família brigar, mas não é. Não é? Então nós temos que entender as coisas como elas são. Para nós entendermos as coisas como elas são, nós temos que entender as escrituras como elas são. E a essência das escrituras está resumida no Gita. Por isso o Gita tem que ser ouvido e seguido e entendido como ele é. Então aqui estamos ouvindo o Bhagavad Gita como ele é. De maneira autorizada. Não é tão difícil entender isso. Não é tão difícil. Né? Quando termina o Bhagavad Gita, Krishna chamou, o último capítulo, Prabhupada intitulou a perfeição da renúncia. O último verso que lemos, que nem deu tempo da gente entrar na parte final, só deu para comentar o Gyani e o Yogi quando chegamos na Bhakti Yoga, que é a essência de tudo, porque é o serviço devocional, é o Dharma eterno, é Sanatana Dharma. Estava muito tarde, não deu nem para falar, falei, bom, deixa eu falar, uma outra oportunidade. Mas a conclusão é a renúncia. A renúncia. Agora, todo mundo ouve falar renúncia, mas como é que vai renunciar? O que é renúncia? Como é renúncia? O renunciar o quê? Renunciar como? Quando a gente pergunta renunciar como, o Bhagavad, tanto que é estudo pós-graduado, depois do Bhagavad Gita, explica. Aqui é Krishna falando. O Bhagavad está todo mundo falando sobre Krishna. As autoridades, os devotos puros de Krishna, a sucessão discipular autorizada, Srila Vyasadeva e Shukadeva Goswami, assim por diante, até Prabhupada para nós aqui. Então, o que Krishna explicou no último capítulo do Bhagavad Gita foi a essência de tudo. Não Gyana, conhecimento sobre Deus especulado e da sua luz, da luz refulgente do seu corpo, da bem-aventurança que emana do seu corpo, do Brahmananda. Não uma porção plenária localizada no coração, a Paramatma, que é um aspecto de Krishna expandido. Não. A suprema personalidade de Deus original, a pessoa suprema. A ocupação amorosa, espontânea de dar prazer para a pessoa original, Bhagavan, que é a causa desse brilho onde tudo repousa, que emana do corpo dele, e que é a causa dessa expansão localizada no coração de todas as entidades vivas, inclusive dentro de cada átomo. Então, a essência de tudo é estreitar um relacionamento com essa pessoa original. Nada mais íntimo, nada mais elevado do que isso. Nada mais elevado do que isso. Essa é a perfeição da ação. Então, nesse verso, a gente fala, então eu vou viver para Deus. Prabhupada fala isso. Prabhupada fala isso. Você pode inventar isso. Olha, isso aqui eu estou fazendo para Krishna, viu, Krishna?
Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso aqui eu estou fazendo para Krishna. Nossa, o que a gente pode fazer para Krishna? O que a gente pode fazer para Krishna? Krishna não aceita nada feito diretamente por nós. Ele aceita o que o seu devoto puro entrega nas mãos dele. Quem somos nós? Nós temos que fazer para o devoto puro. O devoto impuro entrega e Krishna fala, que incrível. Quem deu? Aí o devoto puro fala, aquele lá. Assim sim. Senão ele nem reconhece isso. Nós não temos acesso a Krishna. Como nós vamos dar alguma coisa para Krishna? Krishna não é acessível assim. Por um lado mas aí já é outra história. Mas não é acessível assim, de maneira barata por todo mundo, para todos. Então o que o Bhagavatam fala no verso 20 do capítulo 25 das glórias do serviço devocional, Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Prasangam Ajaram Pacham Atmana Kavayo Vidu Saeva Sada Sukrito Vokshakwaram Apavritam. Essa é a única maneira da gente executar, ter uma vida normal de renúncia, como o oitavo capítulo, ou como o 18º capítulo do Bhagavad Gita. Fecha o Gita confirmando, é assim. Todas as ocupações nossas, de acordo com a compreensão dos mais eruditos, seres humanos mais eruditos desse mundo, toda a causa da nossa miséria, do nosso sofrimento, do nosso enredamento, do nosso apego que acaba em frustração, é o desejo material, o desejo de desfrutar desse mundo e desse corpo, dessas coisas que pertencem a Deus, tanto o corpo quanto o mundo, como tudo. É o desejo de controlar a natureza material. Então, os grandes pensadores, os Kavis, os Munis, eles falam que, todo mundo sabe que o problema da alma condicionada é ela estar equivocada e desejando desfrutar desse mundo, desse corpo, desfrutar da energia material de Krishna. Essa é a maior causa do enredamento da alma. Mas, como sair dessa então? Existe uma maneira. Quem sabe qual é essa maneira? Quem sabe qual é essa maneira? Serviço devocional. Para quem? A única maneira de alguém sair dessa aí é ele tendo esses mesmos desejos que enredam, que são desejos materiais. Por exemplo, o desejo de ter uma grande casa, o desejo de fazer um serviço muito virtuoso, legal, bom. Então, para o mestre espiritual, não para ele. Não para ele. Porque esse verso fala que esse mesmo desejo que enreda, que é a causa do enredamento de todas as almas, quando é dedicado, aplicado a uma alma liberada, ele abre a porta da liberação, abre a volta ao lar, de volta ao Supremo. É assim que nós vamos conseguir sair dessa fria, desse mundo material. E de nenhuma outra maneira. Ou seja, qual que é o problema de fazer tudo que nós fazemos, mas para o mestre espiritual, para a missão do mestre espiritual? Qual é o problema? Mas como o Prahlada Maharaja fala, a alma condicionada é muito solerte, ela é muito assim, ela é lisa, perspicaz, ela é muito obstinada na malandragem dela. Então, a primeira coisa que você ouve alguém falar por aí, como você vê Prabhupada me render, Prabhupada não está mais aqui faz tanto tempo e tal. Vamos parar para e Marajá Shayam Vidu. Krishna falou como que faz.
fazendo o que o Gita falou. Quem falou foi Deus. Temos que estar conectados, ouvindo o que o pós-graduação sobre Krishna, sobre esse conhecimento do Gita fala, que é o Bhagavata. Quem é autorizado? Deus. Quem é autorizado? Deus, servo puro de Deus. Quem é autorizado? O servo fiel que serve o devoto puro de Deus de maneira autêntica, fidedigna. Essa é a sucessão discipular. Então nós temos que servir quem está próximo da gente aqui, falando isso para o nosso bem. Não tem mágica, não. E é muita prepotência. Falso ego mesmo, ignorância. Vamos dizer malandragem. Prabhupada, não tem mais um devoto puro aqui para eu servir, então eu não vou servir. Como não tem? Como não tem? Como não tem? Se não tivesse, nós estaríamos aqui juntos, aqui agora, falando isso aqui no terceiro mundo do Brasil, na periferia do Suzano, aqui, se não tivesse, nós estaríamos fazendo isso. E assim está acontecendo no mundo inteiro. Porque era desejo do Senhor Chaitanya. Porque Srila Prabhupada satisfez o desejo do Senhor Chaitanya. Inclusive é mencionado nas Escrituras que seria mandado o general Omar do exército do Senhor Chaitanya para fazer isso, e essa pessoa é Prabhupada. Estamos aqui fazendo o que ele falou e passando a mensagem exatamente como ele fez. Sem colocar nossas interpretações, nossos entendimentos, nossas viagens mentais ou nosso pseudo-conhecimento que só atrapalha e desvia o ouvinte da verdade. Não. Não. Qual é o problema de se render a um devoto autêntico, fidedigno? Como que é se render? Se render, como que nós nos rendemos a Prabhupada? Porque tudo que Prabhupada fazia, nós entramos nesse barco de fazer tudo que... Pronto. Qual que é o problema? Ninguém vai morrer por causa disso, ou ficar doente, ou ficar sem comer, ou faltar. Não vai, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Porque Deus é uma realidade. O devoto puro de Krishna, idem. A sucessão discipular fidedigna, perfeita, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, não falta nada, não tem nada de errado. Tem de errado se alguém quer comprar gato por lebre. Pega qualquer um e acha que está autorizado e que está na sucessão discipular aí. Não está. Sinto muito, mas tudo bem. Ninguém tem nada contra ninguém. Krishna quer. Krishna deu o livre-arbítrio para cada um procurar a luz onde ele quiser. Pode fazer o que quiser. Mas ele deu a verdade, tá? A verdade aqui. E o Prabhupada bondosamente nos colocou no caminho certo e falou, sempre com muita humildade, por favor, tentem entender o que eu estou falando. Eu só estou querendo satisfazer o desejo do meu mestre espiritual. Só isso. E assim, a gente só tenta satisfazer o desejo do nosso mestre espiritual. E assim, a sucessão discipular não é interrompida. É assim que vai embora até chegar em Krishna. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Então dá para viver em plena renúncia no meio de toda a opulência. Dá para viver. Aliás, isso aí é o que normalmente acontece, porque Krishna mesmo falou, aldeia para Janira, não me bata para lá, Ô Arjuna, não se preocupe não, pode declarar para o mundo inteiro ouvir que o meu devoto nunca perece, nunca falta nada para ele, nunca tem problema nenhum não. Por que acontece de ter perrengue? Porque ficamos dentro das atividades kármicas. Então, se por karma alguém vai ter alguma facilidade, vai ter, mas se tiver que sofrer, vai sofrer mesmo, não tem como. Se tiver que ser um Durango Kid e viver na miséria sofrendo, vai sofrer porque é karma.
espiritual. O serviço devocional é a karma. Quando qualquer alma entende essa mensagem e executa o processo de maneira autorizada, acabou esse problema aí. Acabou. Não importa o que ele tinha reservado por karma. Não importa. Essas atividades são a karma. Essas atividades estão além de tudo. De tudo. Irradiasi Haredasi Karmanamanasagira Nikila Shuabya Vasta Shudiva Mukta Sautyate. As atividades que a alma faz assim, nessa compreensão, dentro desse contexto, elas são completamente transcendentais a qualquer reação de karma, a qualquer independência de compreensão de Jnana Yoga, de Dhyana Yoga. Ela é Bhakti pura. Embora o executor não seja ainda puro, mas a atividade é Diva Mukta Sautyate, é de alma liberada. Essa atividade, quando é feita de verdade por um mestre espiritual, que é um devoto puro de Krishna, que só realmente autêntico, fidedigno, é Nikilashu. Nikilashu Abhyavastashu Divamukta Sautyate. Essa alma que está fazendo isso, ela vai ter a porta da liberação aberta para ela. E ela pode almejar o que ela quiser. Pode conquistar o que ela quiser. E fazer o que ela quiser. Se não é para ela, se é para o mestre espiritual mesmo, sempre liberada, sempre transcendental, sempre livre de reação pela ação. Se ela não desfruta. Existe uma pegadinha aí. Na verdade, esses são os que mais desfrutam. Porém, aparentemente, aos olhos do leigo, do ignorante, do não religioso, como o caso do cego, do Dhritarashtra, que era literalmente cego. Cego mesmo e cego espiritualmente. Ele não estava entendendo que os filhos de Bandu viviam essa realidade aí. Yudhishthira é a personificação da religião. E ele que era o príncipe herdeiro do trono, na verdade. Só que Dhritarashtra estava querendo usurpar o trono para dar para o Duryodhana, o filho dele. E é assim que funciona esse mundo. Sempre assim. Só que não adianta, gente. Onde tiver Krishna, que falou o último verso que nós lemos aqui, do sábado passado. O que falou? Yatra Yogeshwara Krishna, Aparta Dananda, Tato Shri, Vijayo, Puti, Druvaviti Mati Mama. Sanjaya respondeu para Dhritarashtra: meu filho, você vai se dar mal, você não vai levar essa aí não. Ah, mas como? Não vai, porque onde quer que esteja Krishna, onde quer que esteja Arjuna, mestre espiritual autêntico, fidedigno, ali sempre vai haver vitória, opulência, né? Poder extraordinário e moralidade. Sempre vai haver. Então, o Bhagavatam fala que Bhakti Yoga Bhagavati. Como é? Esqueci, deixa eu falar esse verso. O Bhagavatam fala, o Prabhupada falou que quando nós começamos o serviço devocional, quando nós começamos a executar o Dharma eterno da alma, que é Bhakti Yoga gera imediatamente 3 resultados. 3. Começou a executar Bhakti Yoga, nós já vamos realizar de cara 3 coisas assim inconcebíveis. Inconcebíveis. Quem sabe quais são? A gente fala, Bhakti Yoga, serviço devocional, devoção. Então.
alguém entra nesse processo, ele começa a desenvolver devoção pela pessoa que merece ter uma vida devotada a ela, o que há de mais sublime, que é Deus. Então ela desenvolve devoção de imediato. Por entrar no processo, você começa a desenvolver devoção. Ao desenvolver devoção, você começa a ter uma experiência direta com Deus, com a suprema personalidade de Deus. Então ninguém precisa mais ficar falando para você como que é Deus, Deus é assim, Deus é assado. Deus é assado. Você vai ter uma relação com Deus, vai começar a experimentar Deus, porque isso é uma ciência. Então entrou no processo de devoção. Logo depois da devoção vem a experiência direta com Deus. Logo depois da experiência direta com Deus, vem o quê? Vem o quê? Quando você fica saciado. Tem até um bom exemplo. Isso aí é exatamente como comer. Exatamente como comer. Quando nós começamos a comer, nós desenvolvemos o quê? O serviço devocional ele dá prazer, um prazer superior, para Andristwa. Um prazer superior. Quem sente um prazer superior não troca o prazer superior por um prazer inferior. Isso é natural. Só se for muito louco, estiver fora de si. Mas, então, quando começa a devoção, é como o serviço devocional, é como se tivéssemos começado a comer. Quando a gente começa a comer, qual é o primeiro sintoma que a língua apresenta? Prazer, né? Prazer. Prazer, está comendo. Resultado de comer, resultado da devoção, que é o segundo passo, é a experiência com Deus. Resultado dessa experiência de estar comendo, quando você começa a comer, você sentiu prazer, que gostoso, estou comendo, é que você fica nutrido. Né? Nutrição, ficou forte, fica nutrido. Então, primeiro devoção, depois nutrição. Primeiro devoção, a experiência direta da associação com Krishna, e você fica forte espiritualmente, nutrido espiritualmente, em conexão com a alma suprema, fica forte. Conclusão, quando você chega, começa a comer, sente prazer e fica com os sentidos todos providos, fica nutrido, qual é a conclusão disso? Acabou a fome. A fome está mitigada. Quando começa a devoção e tem experiência direta com Krishna, está comendo, está ficando nutrido e não tem mais necessidade de ficar buscando algo para mitigar sua fome. Sua fome já está mitigada. O prazer é superior. Não tem mais que buscar desfrute material, porque o desfrute transcendental já supriu tudo. Já supriu. Então é devoção, experiência direta com Deus, que é científico, e a ausência de coisas que não dão verdadeiro prazer, não matam realmente a fome, porque já está saciado, já está feliz. Já está feliz. Aí lembrei o verso, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Raja Nayatya Shuvairagya Gyanam Chadjana Haitukan. O Bhagavata fala que você começa o serviço devocional porque é devoção. Começou a comer. Começa a ter experiência com Deus, relação direta com a verdade absoluta. Fica saciado. Sentiu prazer. Ficou forte, acabou a fome. Sentidos mitigados. Sentidos mitigados significa sentidos espiritualizados. Não tem mais, está feliz,
sem precisar de gozo material, desfrute material. Está feliz no que está fazendo, está saciado, está mitigado. Então o Bhagavata fala, começou o serviço devocional, já começa a se experimentar isso. Duas coisas que são quase impossíveis de alguém experimentar nesse mundo, que é entender tudo isso, que está entendendo a verdade absoluta, conhecimento que Krishna dá, porque você está se relacionando com ele sem causa. Você não merece isso, mas você está se esforçando, e Krishna reciproca. Conhecimento sem causa e desapego de tudo, desapego do mundo. Isso é renúncia. Aí sim é a conclusão do Bhagavad Gita. E quem vive dessa maneira, embora ele não queira, onde ele está tem opulência, tem poder extraordinário, tem moralidade. Tem tudo que os Pandavas tinham. Eles eram virtuosos, eles eram piedosos, eles estavam sempre no caminho certo e protegidos por Krishna. Assim é um devoto sincero. Não tenho que temer, não tenho com o que se preocupar. A preocupação do devoto é sempre só essa. Preciso ajudar essas almas condicionadas em cabeça duras, entenderem isso, que estão sofrendo porque estão sendo bobas. É só deixar de ser maluco, de ser bobo, que para de sofrer. Só isso. Só isso. Mas isso aí, vamos parar para Pitani, Mandrajar, Shayu, Vidu, Sakalameha, Mahatá, Yoganashka, Parantapá. Às vezes parece que essa sucessão está perdida, interrompida, mas ela não está, não. Nunca esteve nem estará. Porque Krishna é a fonte desse conhecimento, ele passa esse conhecimento em sucessão discipular e sempre vai haver um representante dessa verdade que serve de maneira fiel a um mestre espiritual fidedigno. É assim que nós vamos chegar em Deus. Aquilo que Jesus Cristo falou, gente, é nada mais nada menos que se eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Foi isso. Ele pegou 11 lá e falou, vamos levar em frente, vamos fazer isso. Mas, infelizmente, a sucessão discipular dele não vingou, mas a sucessão discipular Vaishnava nunca foi interrompida. Nunca. Está aí. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma... Eu só quero lembrar uma coisa que o senhor lembra bem, que com a vinda de Acharadeva a última vez, houve uma manifestação de um devoto, discípulo de Prabhupada, que ele chegou a falar alguma coisa que pintou uma dúvida. O senhor lembra, né? Que até uma visitante que ia dar uma carona para mim até o aeroporto, ela ouviu aquilo. Ela falou, é isso mesmo? Eu falei, não sei. Aí eu até falei para ela sobre projeção astral. Existe no mundo material, mas não existe no mundo espiritual. A alma, que ele falou assim, a alma, ela ao mesmo tempo está no mundo espiritual e está no mundo material, ao mesmo tempo. Projeção astral. Ele falou, não, existe no mundo material, mas isso não existe no mundo espiritual. Projeção astral. E quando ela perguntou para a Acharadeva, eu falei para ela, pergunta para a Acharadeva, ela perguntou, a Acharadeva logo de cara falou, não, isso não existe, projeção não existe. Ele falou, de volta ao Supremo, de volta ao Supremo. Isso é uma viagem mental. É mental, nossa. O que mais tem nesse mundo é isso. Não importa quem seja. Se não tiver na associação discipular autorizada, vai se confundir, porque esse mundo aqui, ele é confuso. É para confundir mesmo. É para isso que a energia externa de Krishna está agindo. Maya. Não é brincadeira, não. É muito duro, durachaya. Fugir das armadilhas da energia ilusória.
Ninguém consegue, é praticamente impossível. Só consegue quem é agraciado por ela. Mas quem é agraciado por ela? Quem ela entende que, opa, esse aqui está muito honestamente querendo servir o meu Senhor adorável. Mamevadir prapadintema e ametantarantitema, alma rendida a Krishna. Esse, deixa eu facilitar as coisas para ele, mas mais ninguém. Mais ninguém. Ok? Muito obrigado a todos, voltem sempre, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada aqui. Jaya!